estadual, que, para quem não conhece, ele é deputado estadual, ex-vereador em Niterói, ex-secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, professor e diretor da Faculdade de Educação da UF, da qual foi diretor eleito e reeleito em 99, 2004, e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Ô, Valdec, eu vou dar uma resumida aqui, porque o teu currículo é um negócio... Não precisa, imagina, nós estamos entre companheiros aqui, imagina. Isso, vai comer meia hora aqui. É um grande companheiro, é um guerreiro na Assembleia Legislativa, um defensor das bandeiras históricas do Partido dos Trabalhadores, e é um mandato que nos honra muito, viu? Seja muito bem-vindo, deputado Valdec. Aqui a gente tem, como eu falei no início, integrantes do núcleo Sernambetiba e do núcleo Bete Carvalho. Fique absolutamente à vontade para fazer uma saudação geral aí, por favor. Bem, boa noite, companheiros, companheiras, boa noite a todos, a todas. Saudar aqui o Eduardo, que faz a mediação desta atividade, e saudar especialmente o núcleo Sernambetiba e o núcleo Bete Carvalho pela iniciativa, né, de desenvolver essa agenda de formação política sempre muito fundamental, né, para a renovação, né, das reflexões, aprofundamento das reflexões no contexto das atividades partidárias. Eu quero dizer que recebi com muita alegria o convite para participar dessa agenda. O Pedro Paulo fez a mediação comigo. Aliás, sim, faço votos de recuperação ao nosso companheiro que está, enfim, convalescendo aí de uma pneumonia, salvo engano, mas me coloco à disposição e digo que é com muito entusiasmo que faço esse diálogo com vocês. O nosso mandato é um mandato popular, coletivo, pela esquerda, né? Eu tenho, como vocês sabem, como muitos sabem, muitas críticas, né, a vários processos internos do PT do Rio de Janeiro, né? Mas, por outro lado, reconheço, em boa medida, em grande medida, avanços absolutamente indeléveis e inapagáveis que os governos populares do PT, né, quando governamos o Brasil, produziu, principalmente no enfrentamento às desigualdades, à pobreza, à miséria. Aliás, quadro que, infelizmente, recrudesceu enormemente desde o golpe de Estado de 2016 e, mais recentemente, com a posse do governo fascista de Jair Bolsonaro, com o advento da pandemia, enfim. Então, é muito importante fazermos aqui esse debate. Eu me coloco à disposição. Eduardo, estou agora sob o seu comando. Na hora que você achar, eu começo a fazer a manifestação que preparei para o nosso encontro de hoje. Não, maravilha. O Duílio também vai me ajudar aqui na pilotagem dessa aula de formação, viu, Duílio? Fica atento aí, meu amigo, como sempre é da sua característica. Eu vou pedir a todas e todos, quem quiser fazer perguntas, comentários, já vai se inscrevendo no chat, tá? O Pedro Paulo está te saudando aqui, ele está presente, viu, deputado? Ele só não está falando, ele vai ficar escrevendo aqui no chat. E se ele quiser fazer uma pergunta, Pedro, escreve aqui que eu e Duílio repassamos para o deputado Valdec. Então, deputado, por favor, pode dar início aí ao que você preparou, por favor. Fica à vontade. Obrigado. Então, a minha intervenção, cujo tema, costurado aí com vocês, a partir da interlocução com Pedro Paulo, é ciência, desenvolvimento e soberania nacional. Então, é essa tríade que estrutura nosso papo, a nossa conversa de hoje. E eu quero, de saída, falar dos dois lugares de que falo para conversar com vocês sobre esse tema. Em primeiro lugar, a minha, digamos, inserção permanente como professor, pesquisador da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, onde, embora
embora afastado por imposição da lei para o exercício do mandato de deputado, eu mantenho as minhas atividades no programa de pós-graduação, no grupo de pesquisas que eu coordeno há 20 anos na UF, sobre políticas públicas de educação e, portanto, falo desse lugar, orientando tese de doutorado, dissertação de mestrado, né, no campo das políticas públicas de educação. Por outro lado, falo deste lugar circunstancial, né, momentâneo, conjuntural, que é o lugar de deputado no estado do Rio de Janeiro, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu disputei 5 eleições na minha trajetória, exerço meu 5º mandato, fui 3 vezes vereador em Niterói, estou no 2º mandato como deputado estadual. Eu sou do Rio de Janeiro, moro agora no Rio de Janeiro novamente, desde 2013, voltei a morar no Rio de Janeiro, mas criei com Niterói uma relação muito profunda, por um lado, por causa da minha atividade profissional, acadêmica na UF, e, por outro lado, pouco a pouco, também vivendo, né, a política local. Enfim, fui secretário de Educação dos 2 governos que o PT teve em Niterói, com o ex-prefeito Godofredo Pinto, né, histórico quadro do PT, da esquerda do Rio de Janeiro, maior líder da história do magistério no nosso estado, e fui secretário também de Educação e de Ciência e Tecnologia com o Rodrigo Neves, que é meu amigo pessoal, quando o Rodrigo estava no PT, né? Enfim, então, e falo desse 2º lugar também, como deputado hoje, eu presido já há alguns anos a Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, embora seja membro de várias outras, da Comissão de Educação, de Direitos Humanos, de Economia, Tributação, Constituição e Justiça, mas eu presido a Comissão de Ciência e Tecnologia, e que é a comissão que interage mais de perto com as universidades, com as escolas técnicas, enfim, com a comunidade científica, técnica e tecnológica do nosso estado. E eu queria começar a minha intervenção em torno desse tema contando, na verdade, uma história, restituindo uma história que aconteceu há cerca de 15 anos, um pouco menos, com a República Popular da China. É por aí que quero começar. Todos sabemos aqui que a China, a partir dos anos 2000, aproximadamente, começou a crescer, não é, o seu produto interno bruto a taxas absolutamente extraordinárias, de 2 dígitos. Seu PIB crescia 11%, 12%, 13%, 14% ao ano, não é? Foi uma sequência de anos de crescimento de grande monta, né, da economia chinesa, que fez, inclusive, que a China se consolidasse como grande, digamos, rival na economia internacional dos Estados Unidos. Com o advento da crise de acumulação do capitalismo internacional, que teve como epicentro o ano de 2008, a chamada crise das hipotecas ou do subprime, que provocou uma crise importantíssima, uma crise estrutural na economia capitalista, tanto nos países centrais quanto na periferia do capitalismo. A China também, de alguma forma, praticando uma espécie, digamos, de capitalismo de Estado, foi afetada por essa onda. E o que eu quero narrar desse período, aliás, essa crise de 2008, que em termos em números, em valores, é uma crise de proporções muito maiores que a crise do final dos anos 20 do século passado. Essa crise, inclusive, foi retratada, em parte, por um filme chamado A Grande Aposta. Não sei se vocês viram esse filme. A Grande Aposta é um filme que restitui a gênese da crise, né? Como que aquela bolha de moedas podres no mercado imobiliário foi se transformando numa crise importante, de grandes dimensões, do capitalismo americano e internacional. Pois bem, percebendo que essa crise não passaria, digamos assim, não deixaria a China incólume, em 2009, o então primeiro-ministro chinês,
se dirigiu ao parlamento, né, ao Congresso do Povo, para anunciar as medidas anticíclicas que a China adotaria para enfrentar aquela crise na economia internacional. Veja que estamos falando de um país que não estava na periferia do capitalismo, ao contrário, né? E se encontrava, mesmo assim, digamos, posicionava, mesmo assim, de forma previdente em relação aos impactos da crise. No anúncio que fez ao Congresso do Povo para apresentar as medidas anticíclicas, uma coisa sobressaiu, que foi o aumento, eu falei o aumento dos investimentos anunciados pelo governo chinês em ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, diante de uma profunda crise de acumulação, a China entendeu que uma das soluções estratégicas e estruturantes era investir ainda mais na formação de quadros, na produção de conhecimento, no desenvolvimento tecnológico e na inovação tecnológica e industrial. Começo assim a minha fala por essa narrativa, porque hoje nós vivemos no Brasil uma situação diametralmente oposta, radicalmente oposta. Estamos sob um governo de matriz autoritária, um governo protofascista, obscurantista, negacionista, que nega a ciência, que nega o conhecimento científico, que nega algumas das expressões mais emblemáticas da ciência, que são as vacinas, né? Nega a própria vida, no limite. E, ao mesmo tempo, um governo que, na macroeconomia, pratica uma agenda ultraliberal. Vale dizer, uma agenda que coloca o Brasil como um mero exportador de matéria-prima bruta, não é? Desprovido de qualquer projeto, pretensão, enfim, né, de desenvolvimento soberano. Isso me parece muito importante para entender o desafio que está diante de nós. Eu estou convencido, absolutamente convencido, porém aberto ao debate, evidentemente, que a partir do quadriênio de 2023, e nós teremos que ter fôlego, energia, resistência e resiliência para resistir até lá, nós teremos dois grandes desafios. Desafios absolutamente, enfim, fundamentais. Por um lado, derrotar o que eu tenho chamado de monstro de duas cabeças. Esse monstro de duas cabeças, que é a cabeça do fascismo e a cabeça do ultraliberalismo. E, por outro lado, como mega desafio, o enfrentamento com uma agenda de Estado, a pobreza, a miséria, a indigência, enfim, as desigualdades que se aprofundaram de forma aberrante nos últimos 5, 6 anos. Ora, o governo Bolsonaro, isso não é capricho, isso não é implicância, isso não é, enfim, pirraça. O governo Bolsonaro encarna um projeto que coloca o Brasil como uma nação subalternizada. Hoje nós já somos um pária no cenário internacional. Hoje nós já somos um país que não tem nenhuma expressão nos fóruns internacionais, quaisquer que sejam. Aliás, o que revela é que aquela máxima popular que construir é sempre muito difícil e desconstruir é num piscar de olhos, porque há pouquíssimos anos, não faz muito tempo, o Brasil estava ocupando, nos nossos governos,
uma posição absolutamente protagonista na cena internacional, seja na América Latina e na América do Sul, seja no eixo Sul-Sul, na relação com a África, por exemplo, seja nos BRICS, não é? Ao lado da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, seja mesmo no âmbito do G20. Eu quero lembrar aqui que, durante alguns anos, o G7 chegou a parar de se reunir, parou de ter agenda do G7, né, em proveito e em deferência às agendas do G20, dada a força e a vitalidade que os países ditos emergentes passaram a ocupar no cenário internacional naquele período. Pois bem, a agenda de Bolsonaro não vai nessa direção, ao contrário. Consequentemente, sob esta lógica, sob esta concepção, por isso que eu digo que não é pirraça nem capricho, nessa concepção, de fato, não faz nenhum sentido, né? Investir em ciência, em pesquisa e inovação. Ora, se o projeto é ser, né, uma nação subalterna, se o projeto é tocar a economia de acordo com os interesses do grande capital nacional e transnacional, se o projeto não é ter incidência nas principais decisões tomadas pelos fóruns internacionais, para que investir em ciência? Para que fortalecer as instituições científicas, os pesquisadores, os laboratórios, os programas de pós-graduação? Sim, porque hoje, no cenário internacional, qualquer país que pretenda ter incidência sobre as tomadas de decisão que repercutem sobre o mundo inteiro tem lastro em soberania, tem lastro em investimento em ciência, tem lastro em patentes registradas, tem lastro em produção de inovação tecnológica. Então, assim, é por isso que se explica com certa facilidade os sucessivos ataques do governo Bolsonaro ao campo científico nacional. Se não, vejamos. Começa com a desautorização de instituições científicas de grande repercussão internacional no Brasil, como, por exemplo, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cujo diretor-geral foi sumariamente demitido pelo governo Bolsonaro em função das pesquisas feitas pelo INPE que apontavam o avanço do desmatamento na Amazônia brasileira, né, desde 2015 e 2016. Depois, o então ministro Osmar Terra publicamente desautorizou estudos avalizados internacionalmente, feitos pela Fiocruz, no campo da dependência química, porque esses estudos não apontavam na direção da criminalização do uso das drogas, não apontavam na direção do protagonismo das comunidades terapêuticas, não apontavam na direção dos tratamentos baseados, né, no banho frio, nos choques elétricos e na internação, como preconiza, né, o campo reacionário. Começou assim, com a desautorização pública pelo governo de estudos e pesquisas feitos por instituições que são orgulho da ciência brasileira. Mas não parou aí. Vocês vão de se lembrar que o segundo ministro da Educação de Bolsonaro, que, inclusive, usava muito mal a língua portuguesa, confundia Kafta com Kafka, entre outras pérolas, não é? Anunciou que nas universidades brasileiras se praticava balbúrdia, não é? Citou inicialmente a UF, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Brasília. Ou seja, o próprio Ministério da Educação, que é, por assim dizer, a entidade mantenedora das instituições federais de ensino superior, era ele mesmo o principal algoz, né? O principal depreciador das nossas universidades. Mas não ficou só nisso. Desde que assumiu o governo, em janeiro de 2019, Bolsonaro
recorrentemente estupra a autonomia universitária, que é um preceito constitucional esculpido no artigo 207 da Constituição Federal, e desrespeita por completo a manifestação democrática das comunidades universitárias na escolha dos reitores. Aconteceu várias vezes e segue acontecendo, inclusive no Rio de Janeiro, em diversas oportunidades. Começou com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, cuja diretora eleita em 2018, em dezembro de 2018, a professora Solange Rocha, foi preterida na nomeação pelo Ministério da Educação pelo segundo colocado, aliado de Michele Bolsonaro. Aconteceu na Unirio, aliás, um caso emblemático que abriu um precedente gravíssimo, porque não é novidade, infelizmente para nós, que reitores eleitos por suas comunidades acadêmicas não tenham sido empossados pelo presidente da República. Com Lula isso nunca aconteceu, nem com Dilma. Mas com Fernando Henrique Cardoso aconteceu várias vezes. Inclusive o emblemático caso da UFRJ, quando o FHC preteriu o nome de Aloysio Teixeira, que depois veio a ser reitor, mas que já tinha sido eleito, para nomear o terceiro colocado, José Henrique Vilhena, criando um verdadeiro turbilhão de manifestações e reações, a tal ponto que o reitor teve que se mudar da sede da reitoria no Fundão para um prédio no centro do Rio. Um horror. Portanto, não é novidade para nós. Entretanto, no caso da Unirio, abriu-se um precedente até então inédito, por isso que é precedente, aliás. Porque o reitor hoje da Unirio, e eu não faço aqui um juízo pessoal de valor a este professor, me refiro ao fenômeno, né? O reitor da Unirio sequer disputou a eleição na comunidade universitária. Ele sequer participou do processo de consulta eleitoral. Nem dá para dizer que o Bolsonaro nomeou o segundo ou terceiro colocado. Ele não participou do processo. E, ainda assim, foi feito reitor por decisão autoritária do presidente da República. Mas não parou aí. Não parou aí. O próprio presidente da República, em várias oportunidades, veio a público para desqualificar a produção acadêmica e científica das universidades públicas brasileiras, né? É bem verdade que ele conhece pouco esse campo, né? O campo dele é o campo da idolatria a torturadores, da apologia à ditadura, mas, ainda assim, não é preciso frequentar os campi universitários brasileiros para saber que mais de 90% da produção científica nacional, indexada em periódicos internacionais, teses, dissertações, enfim, provém das instituições públicas, sejam universidades, sejam institutos de pesquisa, como Fiocruz, como o Museu de Astronomia, como a LNCC, como o CBPF, como o Museu Nacional. Aliás, o Rio de Janeiro é o estado que mais concentra no seu território instituições universitárias e de pesquisa em todo o Brasil. Mas o Bolsonaro foi capaz de dizer que não se fazia nada nas universidades, não se tinha nenhum tipo de produção relevante. Não parou aí. Há sucessivos cortes e constrangimentos orçamentários no funcionamento cotidiano das universidades e institutos federais de pesquisa. Recentemente, mas não foi a primeira vez, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, teve um corte repentino de 90% quase do seu orçamento, o que significa colocar no precipício, no despenhadeiro, bolsas de iniciação científica, programas de pós-graduação, bolsa de pesquisadores brasileiros que estão no exterior fazendo doutorado, que podem ficar lá à míngua, sem recurso. Enfim, então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos de como se dá a ofensiva do governo fascista de Bolsonaro contra a ciência. Não é novidade, né? Se nós olharmos para o mundo, nem precisamos ir a tempos pretéritos, né? Recentemente, né? Se a gente olhar para os países que têm ou tiveram governos de matriz totalitária, desde logo esses governos identificam a ciência, a cultura e a educação como áreas a serem afetadas. Mas é evidente, porque são, em geral, as áreas
que atuam mais diretamente na formação do pensamento crítico, do pensamento insurgente, do pensamento insurreto. Nós já tivemos um secretário nacional de Cultura, vocês vão se lembrar, que tentou encarnar, pasmem, o Goebbels, né? Tentou encarnar o Goebbels, inclusive na exis, na postura, na atitude. Nós temos hoje um presidente da Fundação Palmares que existe para promover, valorizar e dignificar uma das nossas principais marcas histórico-culturais, que é a ancestralidade africana, mas esse presidente é um personagem que ele mesmo cuida de reprovar a cultura afrodescendente no Brasil, que tenta relativizar a escravatura, entre outras pérolas. Aliás, recentemente, viu flagrado eliminando do acervo da Fundação Palmares obras importantes em mero ato e gesto de censura. Inclusive, foi admoestado pela Justiça Federal e o proibiu de exercer várias das funções e prerrogativas do presidente daquela fundação. Então, assim, quero ressaltar que os ataques à ciência, ao lado da educação e da cultura, compõem, né, um cenário previsível, né, diante de um governo que tem essa matriz totalitária e autoritária. Ao mesmo tempo, isso coloca o Brasil numa posição absolutamente desvantajosa, de retaguarda, né, de rabeira, usando aí um vocábulo popular, né, no cenário internacional, né? Seja porque nós não temos mais incidência, como eu dizia, nas principais decisões, a nossa participação. Aliás, se não fosse a participação de alguns prefeitos, né, de algumas cidades que se pactuaram em torno da agenda da sustentabilidade, a nossa participação na COP26 seria absolutamente vergonhosa e vexatória, não é? Vergonhosa e vexatória. As nossas participações, né, nos outros fóruns internacionais, igualmente assim. Então, assim, e ao mesmo tempo, nós seguimos uma trilha que encontra um laboratório avançado no estado do Rio de Janeiro, uma trilha que persegue uma agenda de desenvolvimento que não tem a ver com o fortalecimento da ciência e que tem a ver com as pautas do neoliberalismo, na sua agenda, na sua dimensão radical, ortodoxa, né? É a austeridade, é o corte de gastos, é o rigor, é a asfixia do serviço público. É essa agenda que está posta no cenário nacional e que encontra no governo Cláudio Castro um amplo espaço de expressão e de manifestação. Aliás, recentemente, na Assembleia Legislativa, nós tivemos que enfrentar... Aliás, hoje mesmo, eu tive que subir à tribuna para discutir, né, uma emenda lá, à lei complementar que instituiu no Rio de Janeiro o chamado teto de gastos. Ora, o teto de gastos é um dispositivo da agenda neoliberal. Nós combatemos essa agenda. Aliás, se nós fizermos uma cartografia das economias de grande porte, de médio porte, né, pelo mundo, nenhum país pratica teto de gastos. O teto de gastos foi praticado por nós agora, em 2016, numa emenda constitucional da lavra do governo golpista e ilegítimo de Michel Temer, a 95 de 2016. Como é que eu vou no Rio de Janeiro endossar esse tipo de proposta? E aí me preocupo com os vacilos, com as vacilações do nosso campo. Porque parece que fazer política e fazer oposição ao neoliberalismo é só na esfera nacional, né? Quem está nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas, aí não precisa. Aí pode tergiversar, aí pode flexibilizar, aí pode acompanhar essas mesmas agendas, né, em escala estadual, em escala municipal. Então, assim, eu entendo que nós estamos diante de um cenário muito adverso à ciência e à soberania, e na pauta do desenvolvimento nós estamos adstritos
a um modelo que já teve vigência entre nós no octênio de Fernando Henrique Cardoso. Nós sabemos que, embora Fernando Collor tenha inaugurado, tenha iniciado, por assim dizer, a implantação da agenda neoliberal, naquele momento, início dos anos 90, sob forte influência dos governos matriciais do neoliberalismo, que foram os governos de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, de 80 a 88, de Margaret Thatcher, na Inglaterra, de 79 a 90, né? Nós sabemos que Collor não teve força política, nem tinha densidade, não tinha equipe qualificada, tampouco, para estruturar uma agenda. O que aconteceu com Fernando Henrique Cardoso. Este sim estruturou, pela primeira vez no Brasil, uma agenda de Estado baseada nos princípios filosóficos e econômicos do neoliberalismo. Bom, a partir de Lula, nós, digamos assim, atenuamos, viu, pessoal? Atenuamos, em boa medida, essa agenda. Não a superamos, até porque, no processo de alianças políticas que estabelecemos, né, nós fizemos alianças com nossos inimigos de classe, né? Eu quero aqui dizer, antes de mais nada, que eu não sou um sectário, nem desconheço a importância da política de alianças. Porém, acho que as alianças precisam ter, pelo amor de Deus, algum lastro programático, algum lastro doutrinário, algum lastro ideológico. Nesse sentido, né, como a gente não foi capaz, né, dadas as circunstâncias que estavam postas e dada a flexibilização que nós mesmos estabelecemos naquele contexto, né, nós fizemos vários recuos, né, e, de fato, avançamos muito no combate à pobreza, à miséria, à desigualdade de classe, de gênero, de raça, sem, no entanto, enfrentar estruturalmente as matrizes do capitalismo neoliberal que tinham sido plantadas nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, eu entendo e quero aqui começar a me aproximar do desfecho. Entendo que nós temos, primeiro, um desafio muito grande pela frente, né? Nós precisamos viabilizar, do ponto de vista do processo sucessório no ano que vem, viabilizar a candidatura do Lula, né? Mas eu quero dizer para vocês que o Lula tenderá a cumprir um papel de uma candidatura moderada na disputa eleitoral de 2022, moderada, né? Haverá uma candidatura à direita e haverá uma candidatura à extrema-direita, né? Acho que não haverá uma candidatura mais à esquerda que a nossa, porque parece que o PSOL está inclinado a não lançar candidatura presidencial. Entretanto, eu me preocupo com o grau de concessão, né, que tenhamos que fazer desde logo, né, para a agenda eleitoral de 2022. Por exemplo, tem surgido, né, tem aparecido com muita frequência em reportagens de vários veículos o nome do ex-governador Geraldo Alckmin, né, como um possível candidato a vice-presidente na chapa do nosso candidato, presidente Lula. Ora, pessoal, eu quero lembrar que o Geraldo Alckmin era o candidato do Capital em 2018. Era ele o candidato do Capital. É que a candidatura dele fez água. E aí esses setores das elites econômicas despudoradas, que não têm nenhum compromisso com o Brasil, migraram de maneira oportunista para a campanha do Bolsonaro. Mas o candidato das elites econômicas e do Capital era o Geraldo Alckmin. Então, assim, se a gente vai agora já fazer esse movimento desde logo, eu me preocupo com as limitações que nós teremos para enfrentar, né, a agenda de retrocessos que vem se acumulando nos últimos 5, 6 anos, e mais do que a agenda de retrocessos, a agenda das intervenções estruturais que nós não fomos capazes de fazer. Não fomos capazes, do ponto de vista da correlação de forças políticas. Somos capazes, do ponto de vista da formulação, não tenho dúvida. Mas nós não conseguimos, por exemplo, fazer uma reforma tributária que instituísse o conceito de
progressividade na aplicação dos tributos. Não conseguimos enfrentar a taxação das grandes fortunas no Brasil. Tivemos muita dificuldade para, afinal de contas, criminalizar o trabalho infantil, entre outras pautas, não é? Fomos nós que abrimos espaço, e essa é uma área que me é muito cara, e eu tenho respeito e consideração por várias agendas positivas, de Fernando Haddad como ministro da Educação, mas foi o nosso governo que abriu espaço para o Todos pela Educação, que é a expressão da força do capital na agenda educacional. Foi o nosso governo que abriu esse espaço. Então, assim, eu acho que o processo de contradições, que faz parte da história, né? A história é feita de contradições, de conflitos, enfim, não é uma sequência linear de fatos, né? Ela está aí a nos desafiar. Mas encerro dizendo o que já disse. Se temos 2 desafios pela frente, são desafios, por um lado, né, de derrotar esse monstro de 2 cabeças que eu falei, o fascismo e o ultraliberalismo, e, ao mesmo tempo, ter uma agenda de Estado de longo prazo, duradoura, com visibilidade no orçamento, para enfrentar esse quadro de indigência que grande parte da nossa população voltou a viver. Nós tínhamos saído do mapa da fome, pessoal, né? E a fome espalhado em toda parte. Há poucos meses, o Extra publicou na sua manchete, na sua capa, uma foto que deve ser um pesadelo para todos nós diariamente, disputando ossos, né? Ossos, possibilidade de comer alguma coisa na falta absoluta de segurança alimentar, de nutrientes para o seu dia a dia. E, evidentemente, macroestruturais, eu diria, tem 3 pautas que são muito importantes. Retomar, né, o protagonismo da ciência como base de uma agenda de desenvolvimento soberano. Eu quero lembrar que o pré-sal brasileiro, essa que é a principal reserva de riqueza no planeta, o pré-sal não foi descoberto pela Shell, não foi descoberto pela British Petroleum, não foi descoberto pela Total France. O pré-sal foi descoberto pela ciência brasileira, com investimentos em ciência e em pesquisa feitos pelos governos Lula. A agenda da saúde, e aí vou concluindo, a agenda da saúde, o que a pandemia revelou para nós? O que a pandemia revelou para nós? O SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um patrimônio do Brasil, filho dileto da Constituição de 88, né? É provavelmente o principal sistema público de saúde. Sem ele, nós estaríamos numa situação ainda mais devastadora. Porém, o SUS não tinha sustentabilidade nenhuma. Nós precisamos importar os mais elementares insumos no enfrentamento da pandemia, como máscaras, como luvas, sem falar dos respiradores, que aí são dispositivos mais complexos. Então, investimento na sustentabilidade do SUS, que vem padecendo de subfinanciamento há muitos anos, especialmente a partir do governo golpista de Temer. E, por último, a educação, e aí concluo no último minuto. Essa é a maior crise que se abateu sobre o aparelho escolar brasileiro em todos os tempos. Em nenhum outro momento da história brasileira, desde que o Brasil estruturou de modo precário e com muita desigualdade o seu sistema de educação, nunca houve uma crise que tenha afetado com tanta gravidade o aparelho escolar brasileiro. As desigualdades educacionais se aprofundaram, a exclusão digital é um fenômeno absolutamente concretizado, e, por isso, não tenho dúvida que saúde, educação e ciência são tripés importantes de investimentos no próximo período, para além, né, das questões macroestruturais que mencionei. Derrotar o fascismo e restabelecer o Estado Democrático de Direito e enfrentar com a agenda de Estado a pobreza, a miséria, as desigualdades que se aprofundaram, sejam de classe, sejam de gênero, sejam raciais, enfim. Então, Eduardo, fico por aqui, acho que posso até ter ultrapassado um pouco a combinação inicial, mas queria trazer esses elementos para a nossa manifestação inicial. Muito obrigado. Não, foi excelente, Valdec. Aqui não tem tempo, não, o tempo é seu. Tem algumas pessoas já inscritas para perguntas. Eu quero pedir a quem quiser perguntar, se inscrevam no chat. Quero saudar a chegada do nosso companheiro Mará, do companheiro Marcelo Eduardo, meu querido amigo, do Márcio também.
E chegou mais gente aí, deixa eu ver. O Guto já estava, Silvia Calado, e tinha mais gente. Eu tinha visto mais gente, mas pode ser que tenha caído. Vamos lá, a Valéria deixou uma pergunta aqui no chat, o Valdec foi a primeira. Eu acho que você já respondeu, mas acrescenta o que você quiser achar necessário. Ela postou aqui: Eduardo, não sei se posso fazer perguntas por aqui, mas se puder, eu gostaria de perguntar se ele não acha que armar, entre aspas, a população com conhecimento, voltado para a formação de cidadão de pensamento crítico e reflexivo, não seria a solução para que um político como Bolsonaro não se apresentasse ao povo como essa solução após 28 anos de vida pública. Eu não sei se você quer ir respondendo um a um, ou eu já coloco o Duílio aqui na... Duílio já se inscreveu também. O que você prefere, Valdec? Prefere assim? Vamos fazer um bloquinho de 2 ou 3, pode ser? Tá bom, claro, você que sabe. Duílio, por favor. Boa noite novamente a todas e todos os companheiros, especialmente ao Valdec, parabéns pela palestra. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, com uma breve introdução. O Bolsonaro ele está fazendo um trabalho de destruição que ele começou, inclusive, um pouco antes, com o Moro, quando ele veio atacar empresas importantes brasileiras, como a Petrobras, por exemplo, e toda a cadeia de óleo e gás, e as empresas da construção civil, que eram empresas muito poderosas a nível mundial. Então, a gente está tendo uma reformatação, uma reformulação no cenário internacional, onde a gente vê o crescimento do protecionismo, inclusive nos países chamados desenvolvidos, o capitalismo central, que eu prefiro o conceito que o Valdec colocou, a periferia e o capitalismo central. E aí, Valdec, a gente tem a tristeza de, enquanto os outros países estão cada vez gerando mais riqueza com serviços com alto valor agregado, alto conhecimento, os serviços de outra natureza, nós estamos, nesse momento, com o nosso índice de contribuição da indústria para o PIB horrível. O que movimenta atualmente o Brasil, lamentavelmente, é o setor extrativista, o setor primário. Por isso que querem colocar aquele boi lá na Bolsa de Valores, aquele boi dourado, né? Então, nesse cenário, o que eu queria perguntar exatamente para o Valdec é o seguinte. O Rio de Janeiro, como ele também colocou, tem um parque importante de conhecimento, as universidades federais, a Fiocruz, empresas importantíssimas, como a Petrobras e a Eletrobras, enfim. Aqui no nosso bairro, Valdec, a gente tem, eu não sei se continua sendo o maior parque das empresas farmacêuticas do Brasil, mas tem muitas empresas farmacêuticas em Jacarepaguá, multinacionais e nacionais. Então, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte: havendo uma mudança no cenário político nacional e, de preferência, estadual, como é que se reativa o Rio de Janeiro? Como é que se qualifica o Rio de Janeiro para ele ser cada vez ter mais desenvolvimento econômico, com valor agregado, com conteúdo, trazendo empresas de volta? Você testemunha, inclusive, a gente compartilhou contigo o problema que a gente teve na nossa empresa, que nós mesmos sabíamos que era uma coisa perdida, né? Nesse cenário do Rio de Janeiro, a gente não tinha nem condição de querer resistir à sua migração para Brasília. Então, a pergunta é essa, Valdir.
qual é o projeto rápido para a reconstrução desse Estado? Maravilha, Duílio. Valtec, você quer responder essas duas primeiras ou já passa para a terceira? Eu quero responder, que eu vou incluir como uma terceira observação, para dialogar com ela, o que o Pedro Paulo colocou aqui no chat, com razão. Ele mencionou que, antes do Reagan e da Thatcher, o neoliberalismo fez um laboratório no Chile, durante a ditadura de Augusto Pinochet, o ditador sanguinário e assassino de Salvador Allende. Então, o Pedro tem razão, é claro, inclusive com a participação, é bom lembrar, do Paulo Guedes. Paulo Guedes integrou a equipe da ditadura de Pinochet, que buscou estruturar essa agenda neoliberal no Chile, a partir, sobretudo, dos anos 80, embora o golpe tenha sido dado em 73, mas essa agenda de caráter mais liberal, orgânico, foi se estruturando no final dos anos 70 e início dos anos 80. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero ponderar com o Pedro, e ele tem razão na observação, é que, embora tenha havido essa experiência chilena, mas, obviamente, digamos assim, como matrizes, né, como referências internacionais, né, os Estados Unidos e a Inglaterra tinham muito mais visibilidade. Por isso que eu me referi a essas duas experiências como referências matriciais, não inaugurais, nem únicas, mas o Chile é um país da periferia do capitalismo, né? Sem capacidade, não por falta de capacidade do seu povo, é isso, mas sem capacidade geopolítica de ter a influência, a incidência, o rebatimento, né, na geopolítica mundial, como os Estados Unidos e a Inglaterra. Mas é a ponderação que faço com o Pedro, mas reconhecendo assim, a adequação do apontamento histórico que ele faz aqui no chat. Sobre o que diz a Valéria, é claro, Valéria, não há negar, sem dúvida que os processos de conscientização, né, de aprofundamento do pensamento crítico, reflexivo, enfim, são sempre os melhores antídotos para enfrentar os regimes totalitários, não há dúvida. E, consequentemente, as práticas e processos educativos são fundamentais. Lembro até, já que você, na sua pergunta, fala de educação e formação profissional, eu lembro até da referência importante para nós do pensamento de Antônio Gramsci, do pensamento gramsciano, né, e do seu conceito de polivalência, não é? Ou seja, a importância que o Gramsci dava à formação do trabalhador na pessoa, né? Ou seja, essa ideia do Gramsci de que você tinha que formar o trabalhador na pessoa era a ideia de que o sujeito é uma totalidade. Você não forma o profissional desprovido da formação de um indivíduo, né, com valores, né, com uma perspectiva crítica, enfim, ou seja, então, me parece muito importante. O que me permite, Valéria, fazer um link com o que está acontecendo, né, hoje no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, o debate que estamos travando a duríssimas penas sobre a reforma do ensino médio no Rio de Janeiro. Eu apresentei uma lei, um projeto de lei, que foi assinado por mim, que eu apresentei com o Carlos Min, que assinou comigo, o André Ciliani e o Flávio Serafini. Esse último é meu principal parceiro no dia a dia das lutas da Assembleia, sobretudo na educação. E apresentamos um projeto para que o ano de 2022, no Rio de Janeiro, Valéria, seja, sobretudo, um ano para aprofundar a reflexão sobre o que é fazer da formação dos nossos jovens no ensino médio no Rio de Janeiro, e não para implementar uma reforma que foi forjada autoritariamente no governo Temer, de maneira apressada, sem discutir com absolutamente ninguém, em um Estado que, nos últimos 4 anos, teve 4 secretários de educação, em um Estado que, até hoje, não ajustou, não atualizou o seu plano estadual de educação ao plano nacional,
deve essa tarefa há 5, 6 anos, em um estado onde a juventude popular negra, que é a juventude que frequenta as escolas públicas estaduais, são cotidianamente assassinadas, né, nos territórios de favela, nas periferias, nas áreas periféricas do Rio de Janeiro. Né? Então, nesse cenário, o que o Estado do Rio de Janeiro tem que fazer é o seguinte: o que a escola pública tem que representar para essa juventude popular? O que a gente quer garantir para essa juventude periférica? Já que a gente sabe que é na escola, e apenas na escola, que eles têm a possibilidade de ampliar o seu patrimônio cultural, consolidar valores, repertório de informação, enfim. Então, assim, nós apresentamos esse projeto, foi aprovado aqui na Assembleia, num duro processo de negociação com a oposição de extrema-direita e com o governo, e o governador publicou o veto ao projeto tem 2, 3 dias. Agora nós estamos lutando para derrubar o veto. Então, Valéria, eu não tenho dúvida que a educação... Aliás, estamos falando desse tema no ano do centenário de Paulo Freire, não é mesmo? Né? Um dos grandes pensadores do nosso tempo, o maior pensador da educação brasileira, referência no mundo inteiro. Né? E o Paulo Freire sempre foi odiado pelos opressores, seja no contexto da ditadura civil-militar, seja no contexto contemporâneo do bolsonarismo, justamente porque a sua pedagogia, a sua filosofia da educação preconizava, né, que as pessoas deviam se conscientizar, se organizar, tomando a educação como prática da liberdade, como ele mesmo dizia. Duílio, enfim, eu queria também reagir à sua consideração, à sua reflexão, primeiro dizendo que eu acho que Jacarepaguá continua sediando provavelmente um dos maiores polos farmacêuticos do Brasil. Eu sou de Jacarepaguá, inclusive, pessoal. Eu sou nascido e criado em Jacarepaguá, na rua Cândido Benício, 886 cada 9, numa vila modesta entre a Intendente Magalhães e a Praça Seca, e fui escolarizado nas escolas públicas do bairro, na Escola Municipal Evaristo da Veiga, na rua Capitão Menezes, na Escola Municipal Sobral Pinto, na rua Barão, na Praça Seca, e no Colégio Estadual Brigadeiro Chor, na Taquara. Essa é a minha formação de base e que me deu régua e compasso para muita coisa, né, que eu segui fazendo pela vida. Então, assim, tem muitas raízes fincadas do Jacarepaguá e disso me orgulho muito. Eu acho, Duílio, que não sei se tem uma solução rápida, né, como você pergunta, mas assim, a crise econômica que afeta o Rio de Janeiro já há alguns anos, essa crise econômica persistente no Rio de Janeiro, ela seguramente não é uma crise de despesas, ela é uma crise de receitas, ou seja, o grande desafio para o Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista do equilíbrio das suas contas públicas, é ter capacidade de formular e implementar um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social que seja capaz de gerar receitas novas e duradouras. E, para isso, eu acho que a gente tem que olhar para 2 coisas, pelo menos. Primeiro, ter a capacidade de entender, de interpretar as potencialidades das nossas diferentes regiões. Vejam que eu prefiro falar de potencialidades em vez de vocações. Potencialidades é mais dinâmico. Vocações parece algo estático. Vocação para sempre, não. As regiões têm potencialidades que podem se modificar segundo a conjuntura econômica, política, cultural, enfim. Mas é preciso interpretar, né, esse Estado que tem, em decorrência de vários fatores, né, a fusão autoritária, a perda da capital para Brasília e tudo mais, nós fomos tendo assim um processo de esvaziamento da planta industrial do Rio de Janeiro. Vejam São Gonçalo, por exemplo. São Gonçalo, nos anos 60, tinha a alcunha de Manchester Fluminense. São Gonçalo era Manchester Fluminense por causa da planta industrial que tinha, né? Na área naval, na área da cerâmica, da construção, enfim. Hoje, São Gonçalo tem uma indústria oca, como oca é a indústria fluminense em várias regiões. Então, a gente precisa interpretar melhor as vocações das nossas regiões. Por exemplo, no noroeste do estado, nós temos um setor papeleiro fortíssimo,
que não consegue se desenvolver. Sabe por quê? Porque não tem disponibilidade de energia elétrica suficiente para ampliar a planta industrial da indústria papeleira de Pádua. Eles queimam carvão para complementar a energia que gera, que move as suas indústrias. Então, além da energia elétrica, né, que eles usam o máximo que as concessionárias de energia disponibilizam, para ir além, eles precisam queimar carvão como matriz energética complementar. Do século XXI. Bom, a gente tem um advento recente da produção, por exemplo, de cervejas artesanais em várias regiões do estado do Rio de Janeiro. Nós temos o polo moveleiro, né, na Baixada Fluminense, sobretudo em Caxias. Nós temos o setor têxtil, que pede socorro na região serrana, que podia ter sido alvo de um processo de reconversão industrial, em vez de continuar fazendo calcinha e sutiã, podia ter passado a produzir máscaras de proteção individual, que eram necessárias naquele momento para ajudar o SUS. Mas faltou política pública para estimular a reconversão industrial desses setores. Enfim, então, acho que, por um lado, nós temos que olhar, interpretar as vocações, ou melhor, as potencialidades, como eu dizia, das diferentes regiões, e, por outro lado, envolver mais aquilo que é um dos nossos principais trunfos. Eu sei e reconheço que o petróleo ainda é uma riqueza muito importante no Estado, e é bobagem dizer que não, durante o século XXI todo, o petróleo ainda vai ser uma riqueza muito importante. E o Rio de Janeiro vai ter que ter mais inteligência e sabedoria para tirar proveito disso, já que 80% do óleo está aqui. Agora, um outro trunfo muito importante é o parque científico instalado no nosso estado. Isso é um trunfo maravilhoso. Nós temos o principal parque científico do Brasil. Vocês já pararam para pensar? São 4 universidades federais, todas elas hoje espalhadas pelo estado, não estão mais concentradas na sua sede. Nós temos a UERJ e a UENF. A UESO está sendo objeto de um projeto controvertido de extinção, mas é um outro debate, né? Nós temos 2 institutos federais, o IFRJ e o IF, também multicamp. Nós temos vários institutos de pesquisa, que eu já declinei agora há pouco, não vou repetir. Então, esse é um trunfo importante. Então, eu acho que a gente precisa tirar proveito disso, viu, Duílio? E tentar entender como que o desenvolvimento tecnológico pode estimular a inovação industrial. E quem faz a inovação não é a universidade. Quem faz a inovação é a indústria. O que a universidade produz é conhecimento e tecnologia. E as indústrias, né, sobretudo aquelas que têm áreas de pesquisa e desenvolvimento, se apropriam, né, se assimilam esse conhecimento científico e tecnológico produzido pelas universidades e transformam isso, né, em inovação para aprimorar, modificar, transformar, enfim, modernizar o seu processo de produção industrial. Então, eu acho que a gente precisa, por um lado, então, ter capacidade de interpretar a economia criativa, a indústria da cultura, do entretenimento, é uma grande potencialidade do Rio de Janeiro, né? Não se nega, né? Então, assim, eu acho que, por um lado, as nossas potencialidades e, por outro lado, máximo proveito dessa inteligência instalada no Rio de Janeiro, que é um diferencial. E, claro, enquanto isso, entre mentes, né, também usar melhor, né, a riqueza do petróleo. Eu participei agora de uma comissão parlamentar de inquérito, que foi concluída tem algumas semanas, eu participei ativamente, com o deputado Luiz Paulo, que a presidiu, sobre as participações especiais, o pagamento das participações especiais de petróleo e do gás ao Estado e aos municípios do Rio. Olha, vocês terem uma ideia, é uma coisa impressionante, né? A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, tinha 4 fiscais para monitorar a produção e a contabilidade das concessionárias, que são elas mesmas que registram os valores que elas devem pagar como participação especial ao Estado e aos municípios. Só que elas pegam os campos mais lucrativos, com maior produção e com maior lucratividade, que são os campos que pagam participações especiais, dos valores arrecadados ali pelas concessionárias, elas têm direito de abater uma série de despesas, conforme a legislação preconiza, né?
Então, elas mesmas apuram o valor arrecadado com a produção de petróleo, elas mesmas que registram as despesas que elas fizeram e elas mesmas que pagam a diferença com participação especial ao Estado e aos municípios. Só que o Estado, através da agência reguladora, é quem deve supervisionar. Não tinha quem fizesse. Então, era um festival. Era a galinha, era a raposa tomando conta do galinheiro. Mal instalamos a CPI em janeiro desse ano, em fevereiro desse ano, milagrosamente, as participações especiais do Estado subiram, porque as concessionárias começaram a perceber que haveria maior monitoramento. Enfim, então quero dizer o seguinte, Duílio, nós temos o petróleo e temos que trabalhar com essa riqueza de maneira inteligente, de maneira, enfim, responsável, com fiscalização e tudo mais, e, naturalmente, com a preocupação ambiental necessária, porque é uma matriz energética fóssil, né, e, portanto, nós devemos substituí-la o mais brevemente possível, mas ela ainda estará presente muito predominantemente no século XXI, mas, ao mesmo tempo, esse exercício, essa capacidade de interpretar as nossas potencialidades regionais e, ao mesmo tempo, tirar o máximo proveito, no melhor sentido da expressão, dessa inteligência instalada no Rio de Janeiro. Maravilha, Valdec. Ainda tem várias pessoas inscritas. Eu vou pedir a todas e todos que sejam muito sintéticos na pergunta, porque o nosso tempo está ficando curto. O próximo sou eu. Eu queria falar um pouco mais de política, o deputado. Você mencionou, na sua explanação muito boa, os governos do PT nacionais deixaram de fazer aquelas reformas que todos nós sabemos quais são e que deixou de enfrentar essas problemáticas naquele momento. Hoje, acredito que o deputado também, e grande parte de nós, defende uma agenda, um programa de governo que pudesse ser apresentado pelo ex-presidente Lula na candidatura do ano que vem, mais à esquerda, propondo exatamente o enfrentamento dessas questões, regulamentação da mídia, e etc, etc, etc. Por outro lado, as condições de 2002, 2003 eram bem distintas das condições de hoje, né? A gente, mal ou bem, assumiu em 2003 numa condição de governo ruim, mas o país não estava totalmente destruído. E, ao invés de aproveitar aquela condição não tão desastrosa como hoje, a gente não fez as reformas estruturantes. Um dos argumentos da ala interna do partido, que defende, por exemplo, uma aliança com o governador e ex-governador de São Paulo, e defende um plano mais moderado, alega que, exatamente por essa condição primária que eu coloquei, como o país hoje está muito mais destruído, a gente é muito mais difícil alcançar o nirvana daquilo que a gente quer. A gente tem que começar um plano de reconstrução nacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, qual a sua posição, quais os seus argumentos a respeito disso, e passo rapidamente para o Márcio, para a gente fazer um bem bolado aqui. O Márcio escreveu a pergunta. O Márcio é um militante da mídia digital, ele não perde a oportunidade, o que faz muito bem, de fazer essa pergunta. Valdec, obrigado pela presença. Gostaria de saber se está havendo dentro do partido um investimento pesado no marketing digital para as próximas eleições, já que será uma tendência mundial. E eu vou passar já a pergunta da Renata, que também preferiu escrever. Estou percebendo que o momento agora é atacar a esquerda, o Lula, o PT, falando de Nicarágua, Cuba, Venezuela. Acredito que a esquerda precisa falar mais sobre as imposições dos Estados Unidos e seus embargos econômicos nesses países. O que o Valdec pode falar sobre isso? Então, já matei 3 aqui de uma vez, o deputado. Então, de fato, começando de trás para frente, de fato, em função daquela declaração feita pelo Lula, e que foi explorada, a meu ver, de forma muito descontextualizada, em que ele, pelos críticos, né, pelos detratores, teria estabelecido uma simetria entre o Daniel Ortega e a Angela Merkel. Eu tenho a dizer o seguinte, e que deflagrou essa questão que foi colocada agora, eu entendo o seguinte, eu acho que nós temos que tomar cuidado
né, antes de mais nada, com os valores que a gente quer, digamos, representar. E eu não tenho dúvida que, diante do que está acontecendo no Brasil, com a implosão completa dos pilares, né, que sustentavam o nosso já frágil Estado democrático de direito, né? Eu acho que o valor da democracia como valor universal, né? Como dizia o nosso mestre Carlos Nelson Coutinho, a democracia como valor universal, acho que isso tem que ser para nós uma pedra de toque fundamental. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa enfim, fazer referência a essas experiências, caso da Venezuela, por exemplo. É claro que é preciso discutir a Venezuela sempre em conexão com a violenta pressão dos Estados Unidos, né? Em função da produção de petróleo, da riqueza do petróleo que a Venezuela representa. Então, não dá para discutir a Venezuela isoladamente, sem fazer referência, né, à pressão, à violenta pressão americana sobre o governo venezuelano. Por outro lado, também não dá para romantizar o processo democrático na Venezuela, para a gente também não ficar em situação de fragilidade. Então, assim, a gente precisa ter equilíbrio. Essas questões, acho que não são, digamos, centrais para o debate no Brasil hoje. Eu acho que a gente precisa tratá-las com cuidado, né? Entendendo a pressão. Os Estados Unidos vivia, até os anos 2000, aproximadamente, né? Uma espécie de mundo unipolar, né? Um mundo unipolar. Então, assim, quando ele começa a enfrentar resistências mais organizadas, seja em função do crescimento econômico da China, que eu já mencionei no início, seja em função dos BRICS, seja em função da articulação dos países latino-americanos, enfim, é claro, né, que o monstro ia espernear. Por outro lado, isso não deve fazer a gente endossar regimes que à esquerda ou à direita que não primem pela democracia. Então, tem que ter um certo cuidado, uma certa habilidade, um certo equilíbrio na análise para não reificar, né, democracias que não são assim tão democráticas, mas, ao mesmo tempo, entender o contexto em que esses países funcionam, vivem sob forte pressão do Império Americano e dos seus países aliados. Sobre a pergunta do marketing digital, eu não sei responder essa pergunta. Eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta, porque tenho muita dificuldade de entender, para além dos núcleos de base, para além da militância nos núcleos de base, tenho muita dificuldade de entender assim, o que acontece com o PT no Rio de Janeiro, né? Enfim, a gente não tem... Eu estou na Assembleia Legislativa, concluindo meu 7º ano como deputado. Nunca houve uma reunião partidária chamando os deputados para discutir qualquer pauta. A única vez que um dirigente partidário me procurou na Assembleia para discutir uma pauta foi quando era presidente o ex-prefeito de Maricá, que me procurou para defender, na época, a sua posição favorável à privatização da SEDAI. Eu disse para ele que não contasse com o meu mandato, com o nosso mandato, que o nosso mandato ia lutar contra a privatização da SEDAI e, portanto, agradeci a visita, mas aquela visita não teria nenhuma repercussão na condução do nosso mandato em função dessa pauta. Tirando esta única agenda em que um dirigente partidário procurou o nosso mandato para dar alguma diretriz, e nesse caso foi uma diretriz, a meu ver, equivocada, né? Então, assim, eu não consigo responder, mas não sou o melhor quadro, o melhor elemento para responder essa pergunta, não tenho elementos. Aliás, tenho muita dificuldade, de verdade, viu, pessoal, de ver o partido aqui no Rio de Janeiro há alguns anos funcionando como um efetivo partido de esquerda. Não é à toa que a gente participa, inclusive, de governos bolsonaristas em alguns municípios do Rio de Janeiro, né, sem nenhum constrangimento. Não é à toa que nós temos quadros do PT manifestando publicamente apoio a Cláudio Castro, que é candidato do Bolsonaro a governador do Rio de Janeiro. Então, assim, eu talvez não seja o melhor personagem para responder essa pergunta. E quanto à questão, Eduardo, que você levantou, enfim, você falou sobre questões de um programa mais à esquerda, não é isso?
Pois é isso. Desculpa, deputado. Como defender com argumentos hoje, na situação de hoje, com um país que vamos pegar, se Deus quiser, completamente destruído, que a gente ainda seja mais radical do que foi em 2003, quando o país estava mal, mas não estava como está hoje. E mesmo assim não fizemos lá, né? Pois é. Cara, essa é uma pergunta... né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque veja o seguinte, eu me lembro que quando o Rodrigo Maia estava na presidência da Câmara Federal, alguns me diziam assim: Waldeck, você precisa recuar um pouco, porque o Rodrigo Maia tem sido um aliado, né, na contenção dos rompantes do Bolsonaro, enfim, coisa e tal. Portanto, um parceiro da democracia. Bem, eu quero dizer a vocês, com todas as limitações que eu tenho, que eu sempre tive muita dificuldade de assimilar essa ideia, porque quem tem compromisso com a democracia não participa de golpe de Estado, como o Rodrigo Maia participou em 2016. Ela não participou, mas como foi um dos próceres, né? E mesmo que não fosse isso para mim já é muito importante, que, na verdade, nós tivemos uma presidenta constitucional que foi deposta por um golpe de Estado, né? Então, assim, além disso, embora de fato, é verdade, que em alguns momentos o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, conteve, né, alguns arroubos, né, totalitários do Bolsonaro, é verdade, eu não quero negar, mas, ao mesmo tempo, ele era, no Congresso, o principal fiador da agenda ultraliberal do Paulo Guedes. Então, peraí, né? Como é que a gente quer resolver a nossa vida aqui? Eu sei, pessoal, eu sei que a gente precisa derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo, eu sei. Mas, assim, também não vou passar a chamar de democrata quem foi golpista. Não vou chamar de aliado ideológico, doutrinário, quem defende a agenda ultraliberal. Então, tem que saber como que a gente equilibra as coisas, né? Como que a gente equilibra as coisas. Então, assim, eu acho que a gente vai ter muito mais dificuldade do que já teve em 2002, muito mais dificuldade de se apresentar com um programa mais à esquerda, porque, como eu disse há pouco, o Lula vai representar, na minha opinião, uma candidatura de centro-esquerda nessa eleição, né? Enfim, é nesse espectro que a gente vai se apresentar, né? Vide as possibilidades de aliança que estão se delineando. Então, assim, não vai ser fácil, a gente vai enfrentar, provavelmente, a extrema-direita com Bolsonaro, né? E a direita com Moro ou com Dória, que eu tenho a leitura de que, na virada do ano, o Ciro já estará em 5º lugar, a candidatura do Ciro está se diminuindo, né? Né? O Moro claramente já está à frente do Ciro, e eu acho que é bem provável que, em 40 dias, aproximadamente, o próprio Dória ultrapasse o Ciro das intenções de voto. Então, a gente vai ter um campo de extrema-direita a enfrentar, um campo de direita com 2 candidaturas, né? E a gente vai ter que trazer gente, né, do centro político, gente assim... o Alckmin é o melhor exemplo disso. O que o Alckmin está fazendo nesse movimento? Única e exclusivamente porque entrou em rota de colisão incontornável com o Dória em São Paulo, né? Não conseguiu costurar o apoio do Dória em São Paulo, o Dória quer destruí-lo em São Paulo, né? Embora tenha sido apoiado pelo Alckmin na disputa para a prefeitura, vocês se lembram, né? A disputa para a prefeitura recente em São Paulo, capital, em 2016, o Dória disputou uma prévia no PSDB da capital com 3 outros candidatos, e o Alckmin bancou o nome dele, mas, uma vez prefeito, o Dória fez um outro movimento, né? Candidato a governador apoiando o Bolsonaro e não o Alckmin,
né? E eleito governador, mesmo tendo entrado depois em rota de colisão com o Bolsonaro, decidiu ter uma liderança própria no Estado, o que para ele significava ter que se livrar da liderança do Alckmin, né? Por isso, hoje ele apoia um candidato a governador, não dá espaço para o Alckmin, e só por isso, única e exclusivamente por isso, não é que o Alckmin tenha se convertido a um campo mais progressista. Nada disso, nada disso. É porque perdeu espaço de disputa eleitoral no seu estado, embora venha liderando as pesquisas de intenção de voto para governador de São Paulo. Então, assim, eu acho que a gente vai ter, sabe, Eduardo, muito mais dificuldade para emplacar um programa pela esquerda. Não vai ser isso, na minha opinião. Não vai ser isso, né? Eu acho que a gente vai ver o que fazer. Enfim, vai ter que ver o que fazer, né? Vai ter um programa moderado, né? Claro, com mais sensibilidade, com mais compromisso com a superação da desigualdade, da pobreza, seguramente, com menos com a ruptura do negacionismo científico, enfim, mas não creio que venha a ser um programa muito ousado do ponto de vista da macroeconomia e do enfrentamento das contradições estruturais do capitalismo brasileiro. Pessoal, já são 9 horas, eu tenho que fazer uma outra agenda. Eu não sei se tem mais um bloco, se eu já posso me despedir. Teriam 2 inscritos ainda, eu não sei como é que você está, Valdec. Se for muito rápido, eu ouço. Tá. Claro. Mará, as suas perguntas são as que você botou no chat ou você quer falar muito rapidamente, por favor? Mará? Eu não sabia chegar. Eu não vou fazer pergunta mais. É uma única pergunta ao Valdec. Dar os parabéns a ele também pela beleza de palestra e conhecimento do Rio de Janeiro. E uma pergunta só. Afinal de contas, nós estamos discutindo pelo menos um rascunho do programa de governo. Os deputados foram chamados para isso, vereadores para ajudar, um programa de governo do Estado do Rio de Janeiro, fora essa briga do Marcelo aí com o Aquá, essas coisas. Mas eu queria saber se há uma postura dos nossos parlamentares bem cobradora em cima dessa direção sobre o programa de governo do Rio de Janeiro. Maravilha, Mará. Marcelo, por favor, muito rápido. Valdec, boa noite, pessoal. Valdec, eu queria saber um pouco sobre lixo, sobre a gestão do lixo e o papel da Assembleia Legislativa e do Poder Executivo do Governo do Estado em relação às prefeituras. É isso, Valdec. Obrigado aí pela extensão rápida do tempo. Valdec? Sim, rapidamente. Assim, primeiro, falando aqui para o Mará, o Marat, que me lembra o nosso revolucionário francês, né? Jean-Paul Marat. Pois é, exatamente. Então, que eu saiba, não, Marat. Eu, pelo menos, não estou participando de nada. Eu, pelo menos, não, até o presente momento, não fui chamado para nada, o que, no meu caso, não chega a surpreender, né? Porque fazer mandato pela esquerda no PT do Rio não é fácil, não. Então, por enquanto, eu não tô sabendo de nada, não sei dizer se isso está acontecendo. O que eu sei dizer, imagina, sem nada, o que eu penso sobre isso, ou pelo menos sobre um tema conexo, é que eu acho que no Rio de Janeiro, né, o campo progressista, falei agora há pouco para a Veja sobre isso, o campo progressista tem que pensar bem, né? Não tem espaço para a campanha de governador do Marcelo e do Rodrigo Neves ao mesmo tempo, não tem espaço. Né? Não tem espaço para a campanha de senador do André Siciliano e do Alessandro Molon ao mesmo tempo. Não tem espaço. Então, a gente vai ter que ver o que vai fazer da vida, né? Se o campo progressista vai se entender um pouquinho, né? Ou se a gente vai assim, jogar fora o bebê com a água do banho, com pompãozinho, com sabonete, com tudo, né? Então, por enquanto, eu estou vendo desse jeito, mas assim, sobre a questão de programa, se está vendo, por enquanto, eu não sei dizer. Eu participo muito de debates com setoriais, que não sei o que. Hoje recebi aqui no gabinete, por exemplo, a Janaína, que é secretária nacional do setorial LGBT do PT. Eu participo muito do meu setorial de matriz, que é o setorial da educação, mas, assim, do ponto de vista do programa para 2022, por enquanto, nós estou dizendo que não há
por enquanto, eu não tenho conhecimento se está havendo ou não foi acionado. Sobre a questão que o Marcelo levanta, assim, então, Marcelo, eu assim, não estou vendo, por enquanto, nenhuma agenda específica forte do Estado na relação com os municípios sobre essa questão do lixo. O que eu tenho feito, que de minha parte eu acompanho, eu trabalho muito de perto com o movimento de catadores, né? Porque eu presido na Assembleia a Frente Parlamentar da Economia Popular Solidária, então tem muita relação com o Fórum Popular de Catadores, tem muita relação com os trabalhadores desse setor, né? Mas assim, vejo ainda com pouca visibilidade, né, uma agenda do Estado em relação à destinação de resíduos, né? Aliás, na pauta da sustentabilidade, nós estamos agora enfrentando um desafio enorme, não sei se vocês estão acompanhando, que não é propriamente a questão do lixo, Marcelo, mas um projeto que está circulando aqui na Assembleia, perigosíssimo, que está tentando flexibilizar as regras de proteção na área de proteção ambiental de Tamoios e Angra dos Reis, que é uma das APAs mais importantes do Sudeste brasileiro, né, de modo a abrir caminho para a especulação imobiliária e para a chamada Cancún Fluminense, como anunciou o Bolsonaro. Então, inclusive, a gente está combatendo muito duramente, teve uma audiência pública muito contundente na semana passada que eu estive presente, mas não tenho elementos muito precisos, não vejo uma agenda muito precisa do governo do Estado. Agora, alguns municípios têm uma agenda mais organizada, né? Niterói tem, historicamente, uma agenda mais organizada nessa área, por exemplo, né? O próprio prefeito atual tem uma tradição na área ambientalista, enfim, mas, de modo geral, não tenho visto isso com muita precisão, não. Pessoal, eu peço desculpa, mas eu tenho que ir para outra agenda que ainda estamos esperando. A gente quer te agradecer muito, Valdec. Muito obrigado pela tua... Não, e que volte sempre, conte conosco aqui quando precisar. E será candidato a quê? Então, vamos ver. Pelo PT ou não, né? Porque o PT do Rio está difícil. Pois no final, essa pergunta é difícil, né? Então, eu estou refletindo muito, estou com muita agenda desafiadora aqui agora na Assembleia. Por exemplo, até o final do ano, a gente precisa aprovar o projeto do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Enfim, então, eu estou agora lutando muito para tentar revogar o veto aí ao nosso projeto de lei da reforma do ensino médio. Então, assim, eu não estou muito focado na campanha. Eu vou disputar a eleição em 2022, mas confesso a vocês que eu tenho uma tendência, uma inclinação de disputar a eleição para o Congresso Nacional, para deputado federal, mas não tenho ainda isso completamente definido. Sobre a questão partidária, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu jamais pensaria em sair do PT se eu não vivesse no Rio de Janeiro. Como eu faço política no Rio de Janeiro, né, eu tenho refletido sobre isso. Né? Confesso que tenho refletido sobre isso. Mas, assim, não tenho uma decisão tomada, enfim, estou pensando, refletindo, pedindo ajuda aos orixás, aos santos, a todo mundo. Maravilha, agradeço muito a sinceridade aí, uma boa noite, boa agenda aí, tá? Muito obrigado pela tua presença. Firme na luta, Lula 22. Isso aí, estamos juntos. Valeu, Valdec, um abraço. Eu cometi um erro aqui de não saudar a nossa companheira Kátia Raquel, que chegou por aqui. Seja muito bem-vinda agora na parte final, né? É isso, pessoal. Acho que valeu muito a pena. Quero agradecer a todas e todos que conseguiram participar, do Ilho, Marcelo, Márcio, Amanda, claro, Renata, Daílza, Valéria. Muito bom contar com a Valéria aqui hoje, Estela, Tunico, Márcio e a Kátia Raquel. E o Mará, que eu acho que já saiu. Ah, Silvia, eu sabia que tinha visto um outro nome. Silvia Maria estava por aqui também. Quero agradecer a todas e todos. Alguém quer falar alguma coisa? O Pedro Paulo, nosso querido Pedro Paulo, melhoras. Pedro Paulo, muita saúde, se cuida. Alguém quer fazer algum comentário? Não. Eu quero fazer um comentário. Eu tenho assistido a todas essas palestras de formação. Algumas me deixam muito angustiadas, né? Porque a gente sai do paraíso, toma conhecimento e fica... Mas, assim, nós precisamos focar nessa identificação de quem vai ser candidato aqui para a gente poder fazer campanha, né? Não é só a presidência, já está com consenso, que não adianta eleger Lula e não ter apoio nenhum, né? Eu estou entendendo que isso só vai acontecer ano que vem, né? Mas
todos são unânimes em dizer que a gente tem que voltar para a rua para conseguir, né, adesão do povo, né? O povo precisa ser politizado, o povo precisa entender como, né, como as coisas acontecem. E esse movimento de voltar para a rua, tá legal, de novo a pandemia, tá deixando a gente, pelo menos a mim, me deixa muito angustiada, sabe? Assim, a gente não consegue, nem no nosso grupo a gente consegue se reunir, entende? Presencialmente. Na verdade, é só um desabafo, né? Eu fico aqui, Não, fez bem. aprendo, entro lá, né? O plano do PT, por exemplo, ele estava falando, ainda não tem ainda esquematizado, mas está aberto, né? A estrutura está aberta do plano de governo para adesões. E eu não vejo as pessoas assim participando, né? Assim, até divulgando isso, né? Participe. Eu estou entrando em rádio do PT, em TV do PT, assim, para ver se eu consigo pegar mais pessoas, né? Entrando em todos os grupos aqui da Zona Oeste, para motivar, né? E identificar quem é que é simpatizante, pelo menos, né? Não, faz muito bem, Isa. Faz muito bem. Reconhece Eu acho que é o que a gente importante, está Ida, de eu acho que, desculpe, talvez seja importante, a Amanda, no dia seguinte, no grupo, sempre coloca esse papo no YouTube com o link. Seria legal você compartilhar o link nos seus grupos. Então, eu queria pedir a opinião de No vocês. meio do mar, você pesca um peixinho ali. A nossa tarefa é ir pescando um peixe de cada vez, não tem jeito. Não tem eu vou uma vez por semana ao supermercado e vou uma vez naquela chorinha aqui do Recreio. Vou sempre de máscara em qualquer lugar, Sempre alguém me aborda dizendo assim, gosto muito, sabe? Assim, cada vez eu me sinto mais acolhida, já não tenho mais medo de andar no meio da rua e dizer que sou petista, entendeu? Eu não tenho mais medo. E eu acho que a gente deve fazer isso, sim. Claro. Sabe? Eu preciso, pelo menos, reconhecer que aqui no Recreio não tem só a milícia, os lavajatistas,